Idealizado por Fabrício Couvero, Ariane Silva Jardim e Diogo Custódio, o projeto Bate-Papo Astronômico tem como objetivo difundir a astronomia para os mais variados públicos, através de uma linguagem simples e objetiva. Inscreva-se em nossas redes sociais, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para o nosso projeto. Em meio à timidez dos últimos raios solares, o Festival de Cores e Formas dá lugar à escuridão da noite. Uma janela para o cosmos, onde os mais fascinantes mistérios do universo são revelados. Sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Astronômico. Para quem não conhece, o projeto Bate-Papo Astronômico é um projeto de astronomia. Também abordamos meteorologia, astronáutica. Ele é daqui do Santa Maria Tecnoparque. É um projeto meu, do Diogo e da Ariane. E, em função da pandemia, nós também partimos para as atividades online, só que tentando trazer um diferencial de não fazer aquele mesmo de sempre. A gente tentou trazer o ambiente presencial um pouco mais para o ambiente das lives. Então, tentando tornar mais agradável, sempre tratando com muita seriedade, porque a divulgação científica é algo que tem que ser muito sério. Ela pode mudar as vidas, né, mudar vidas, como é o nosso lema ali, e ela pode mudar para bem ou para mal, né? Então, tem que ser sempre com muita cautela. Você que tem que apontar para cá, né? Bom, aqui nessa foto, vou fazer uma cronologia aqui rápida. 13 de agosto de 2019, essa data é bem familiar, né? 13 de agosto, é a data que vocês estão aqui hoje. Então, há exatos 3 anos atrás, uma noite bem fria, aqui no Santa Maria Tecnoparque, nos reunimos um grupo de pessoas e fizemos a primeira observação, bem simples, com poucas pessoas. E não tinha nome o projeto, não tinha absolutamente nada. Tem algo errado aí. É verdade. A Ariane não está nessa foto, né? A gente precisa ser justo. A Ariane estava no Tecnoparque nesse dia, o evento foi organizado junto com ela, só que tínhamos 2 eventos aqui. Tinha a observação e tinha um outro evento no auditório. E ela estava, no momento da foto, atendendo aqui. Então, a gente fez uma montagem grosseira aqui, né? Mas agora ela está na foto conosco e tudo fica bem, ficamos todos em paz. Bom, seguindo a programação, então, ainda em 2019, sediamos a 2ª edição aqui do NASA Space Apps. Alguns de vocês já devem ter participado também. É um hackathon global, ocorre simultaneamente no mundo todo. E foi a primeira edição aqui que eu fui convidado a participar. Não tínhamos nome ainda também do projeto. Trouxemos, inclusive, o professor Paulo Leme, hoje nosso grande apoiador, para palestrar. Foi um evento bem interessante, com crianças, com equipes. E foi, assim, vamos dizer, o primeiro evento maior já dentro dessas atividades. 8 de novembro de 2019, o projeto ganha nome. Primeira observação, palestra, foi uma fala de astronomia bem geral do Sistema Solar, que eu mesmo fiz aqui, depois fomos para a área externa fazer observação, e então iniciou aí o projeto já batizado de Bate-Papo Astronômico.
16 de dezembro de 2019, o Diogo estava em Santa Maria e veio palestrar aqui para nós, quando foi, então, integrado à equipe, na verdade, sempre esteve conosco, mas integrado oficialmente à equipe do Bate-Papo Astronômico, que até então, quem estava tocando era eu e a Ariane, e aí sequestramos ele e não deixamos mais fugir. Pode acontecer com qualquer um de vocês. Tá? Veio a pandemia, parou tudo, tivemos que nos adaptarmos e partimos para as palestras online. Iniciamos, a primeira palestra nossa foi com o Marcos Palhares, muitos de vocês conhecem ele. É um grande apoiador também nosso do projeto. E nessa sequência aí fomos fazendo já dezenas aí de lives, eventos, palestras internacionais, como essa aqui do Gabe Gabriel, dos Estados Unidos, com tradução do professor Paulo Leme. Palestra com o presidente da Agência Espacial, Carlos Moura, que, por sinal, hoje ele estaria conosco aqui se ele não estivesse no exterior. Ele estava realmente tentando organizar a agenda para estar aqui conosco. A professora Silvana aqui, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Essa palestrante aqui é a doutora Dinelsa, de Moçambique. Tivemos palestras aí de vários locais, né, alguns países já, e terminamos ganhando, aí, conquistando o carinho do público. Logo em seguida, fomos convidados a promover o 6º Encontro Paulista de Astronomia na modalidade online. Sim, estamos no Rio Grande do Sul, mas é que, felizmente, o ambiente online nos proporciona essa facilidade. E, na verdade, a organização do evento também estava nas mãos do Salerno, do professor Paulo, tinha outros colegas aí da astronomia de São Paulo, e nos oferecemos todo o conhecimento e a plataforma e toda a estrutura para elaborar o evento. Foi um dia inteiro de evento, tivemos mais de 1.000 inscritos, todos os estados brasileiros e mais 12 países, todos eles certificados. Então, foi um grande evento em 2020. 2021, então, passamos a integrar a transmitir, né, produzir o Falando de Astronomia Kids, promovido lá pela Nicolinha. Acredito que a maioria de vocês conhece a Nicolinha, né? E a Sara e a Sabrina. Posteriormente entrou a Maria Eduarda também. E deixa eu ver se tinha. Tá. Foram também várias lives aí onde elas entrevistam adultos, geralmente da área da ciência. Aqui embaixo nós temos ali o Bagual, Daniel Lavouras, está ali na foto também. Então, temos acho que não sei se está na foto aqui, mas também já teve a presença do Carlos Moura, da Agência Espacial Brasileira, Rosa Duran, de Portugal. Então, um projeto bacana também, de altíssimo nível, de altíssima qualidade. E a gente trabalha justamente nessa linha, né, nesse incentivo. Logo em seguida, em 2021 ainda, começamos a produzir palestras com crianças ou jovens selecionados do clube da Nicolinha, Clube de Ciências Nicolinha e Kids. E tivemos até o momento 8 lives, são palestras também certificadas e sob mentoria do professor Paulo Leme. É um trabalho feito com muita seriedade também. Essa última palestra que nós fizemos aqui foi recente, foi agora semana passada. Foram mais de 2 meses de mentoria para a formatação dela, e até que a gente concluiu que realmente estava pronto. A gente não joga
essas pessoas, essas crianças dentro simplesmente da plataforma para fazer número ou para dizer que a gente está... para as pessoas dizerem, que bonitinho, estão usando crianças. Então, de forma alguma, a gente vai fazer isso. Se ela não está realmente preparada para apresentar algo, a gente não vai trazer a gente vai trabalhar para que possa ser apresentado um conteúdo de qualidade, né? E são palestras de altíssimo nível, temas de altíssima complexidade. A maioria deles eu não domino nem 10%, nem 5%. E vão lá e apresentam, dão um show, recebem o seu certificado e seguem depois fazendo palestras em escolas, em outros canais. Também em 2021, recebemos o convite do MCTI para participar, para apresentar o projeto e também o clube no primeiro Seminário Internacional de Astronomia e Astronáutica. Então, estamos ali ao lado também, inclusive, do ex-ministro, né, e do astronauta Marcos Pontes, onde foi possível falar um pouco sobre divulgação científica e também apresentar o projeto Bate-Papo Astronômico, já num âmbito mais internacional. Também tivemos uma representatividade do professor Paulo Leme no Global Hands-on Universe, uma das maiores conferências do tema no mundo, onde ele apresentou justamente esse trabalho de mentoria que ele faz para as nossas lives. E também recebeu muitos elogios, muitos questionamentos de outras pessoas, de outros países, sobre a metodologia usada e o padrão de trabalho realizado com essas pessoas. Divulgação. Então, começamos a participar de diversos canais, programas de rádio, TV, e é um bolo que vai crescendo, né? As pessoas vão gostando da metodologia usada e vão cada vez mais tentando agregar. Temos a sala temática do projeto aqui. Alguns de vocês, eu acho que já deram uma espiada, já tiraram fotos lá, mas depois eu gostaria de tirar uma foto, pelo menos de cada equipe, no painel, e que nos marquem aí em tudo que é rede social, Instagram, Facebook, enfim, o que vocês acharem. Mas para nós é importante essa divulgação, esse reconhecimento, né? E é um espaço já criado próprio para isso, e a gente utiliza também para as reuniões estratégicas do projeto, para receber, por exemplo, um palestrante, algumas atividades. E a estação nossa de monitoramento da Bramon, que também fica aí, que é essa aqui. Então, em 2021, passamos a integrar a rede Bramon, montamos a primeira estação, e já em fevereiro de 2022, a segunda câmera de monitoramento de meteoros. E aqui um exemplo de alguns registros, principais registros do mês de julho, agora passado. É uma composição, claro. Foram mais de 300 meteoros. Aqui na foto não estão todos, porque a gente termina tirando alguns que tem nuvem, aí termina poluindo a imagem. E a gente tem feito belas detecções aí também nesses 2 anos. O retorno presencial, palestras e seminários, a partir do ano passado, final do ano aí. Tivemos uma palestra da Paola, que está conosco hoje aqui, né, sobre raios, também uma palestra excelente. Também está online, nós temos ela no Bate-Papo Astronômico e também no Falando de Astronomia Kids. Tivemos alguns outros eventos também. Noite Internacional de Observação da Lua. Tem algumas pessoas que estão aqui que eu acho que vieram nesse evento. A Carlise estava com a gente, trouxe um telescópio, inclusive, né, para nos apoiar. Foram cerca de 40, 50 pessoas nesse evento. E é um evento apoiado pela NASA, então tem emissão de certificados, toda uma padronização e finalmente a gente conseguiu voltar um pouco para esse ambiente presencial.
E o reconhecimento e o incentivo, então, né? Temos aqui algumas pessoas, membros do clube, e com seus certificados do projeto, do Bate-Papo Astronômico, e também os brindezinhos, as estrelinhas, que nem as que vocês receberam. Alguns são estrelinha, outros coração. Agora tem os 2 tipos também. E é isso aí que move a gente que faz a gente continuar, apesar de toda a dificuldade. A gente tem muito mais críticas, muito mais pessoas para criticar do que para elogiar, e isso vale para qualquer coisa que se destaque, que seja bem feita, porque, infelizmente, às vezes as pessoas preferem tentar depreciar o que a gente está fazendo do que fazer algo também, ou fazer algo melhor, né? Mas, felizmente, temos um carinho muito grande do público, de quem nos segue nas redes, nos acompanha. Jamais ficamos pedindo curtidas, comentários. A gente quer que o nosso público que está nos acompanhando seja o público engajado e que ele esteja ali porque ele quer estar ali. A gente não tem por que levar ou trazer uma pessoa para dentro desse auditório para fazer volume. A gente traz quem quer estar. Então, não nos importa se tiver 10 pessoas, se tiver lotado esse auditório. O importante é que essas pessoas estejam aqui fazendo o que elas querem fazer. Alguns números do projeto nesses 3 anos. 98 eventos online. 98 eventos online. Mais de 200 horas de transmissão ao vivo. Aproximadamente, é um número subestimado, aproximadamente 4.000 horas de trabalho da equipe. Isso envolve eu, o Diogo e a Ariane. 18 lives internacionais. 1.280 participantes certificados, já está um pouquinho desatualizado, já aumentou um pouquinho. 9 eventos presenciais. Então, esses são os números do Bate-Papo Astronômico. Agora, antes então de passar a apresentação, eu vou pedir para vocês uma salva de palmas para o projeto que está dando muito certo. Bom, então, como vocês já sabem, também hoje nós temos a inauguração de uma estação meteorológica completa aqui no Santa Maria Tecnopark, e essa parte eu vou pedir para o Diogo me ajudar também na apresentação. Então, vou passar o microfone para ti, Diogo, e a caneta, e boa sorte. Obrigado. Muito bem, boa tarde a todos. O Fabrício ele falou do nosso projeto, né? Então a gente fica muito feliz em ver esse auditório praticamente lotado, com vários amigos, algumas pessoas conhecidas, alguns que a gente está conhecendo hoje, né? Alguns que a gente espera rever em breve. O Fabrício, então, já fez a chamada para a nossa estação meteorológica. Vou tentar contar aqui rapidamente um pouco mais do lado técnico também da estação. Eu trabalho um pouco mais na componente técnica do projeto. Aqui, né, Fabrício? Aqui. Acho que primeiro, antes de começar, né, falando da estação, a gente falar da motivação. Óbvio que existe uma motivação científica, mas também existe uma motivação pessoal. No projeto, embora ele se chame Bate-Papo Astronômico, por que a gente está montando uma estação meteorológica, né? Bem resumidamente, o Fabrício ele é astrônomo, eu sou meteorologista, são 2 temas que nos interessam. Esse projeto a gente faz em horário vago, nós temos nossas profissões também, né? Então a gente faz por puro amor à camisa. Mas é óbvio que eu, sendo meteorologista, eu sou formado aqui na UFSM, aqui em Santa Maria. A gente identifica algumas deficiências da componente científica. E é isso que a gente está tentando complementar aqui na região, né? As 2 estações meteorológicas oficiais que tem na cidade, né? Uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia e a outra da Base Aérea de Santa Maria, elas ficam na região leste da cidade, né?
Nós temos aqui toda essa região oeste descoberta por estações oficiais. Também em questão de característica de estação. Eu vou detalhar um pouco mais nos próximos slides, mas a situação resumida é a seguinte. Estas estações aqui, elas atendem uma demanda da meteorologia, da componente operacional, que, para o tipo de trabalho que ela se propõe, ela atende, que são medidas horárias, e elas atendem, por exemplo, a observação de fenômenos, como, por exemplo, uma frente fria, um avanço de uma frente fria. Aqui na nossa região, a gente tem a ocorrência de muitas tempestades, né, tempestades severas, eventos de precipitação volumosa, rajadas de vento, às vezes ondas de calor ou ondas de frio. Dependendo de como que esses fenômenos eles se propagam ou chegam na nossa região, essas estações aqui elas podem não registrar direito, né? Por exemplo, em 1 hora uma tempestade pode chegar na cidade, chover, ter vento e ela ir embora na duração de 1 hora, e uma estação dessas ela não registrar apropriadamente. Então, a gente pensando nisso, tanto em cobrir uma outra região da cidade, também a gente estava preocupado com observar esse tipo de fenômeno. Então, a gente se propôs a desenvolver essa estação. Todo o desenvolvimento dela foi local, foi com a nossa própria equipe, utilizando componentes de prateleira, da mesma forma como o pessoal aqui está fazendo satélites, né, estão fazendo microsatélites com componentes de prateleira. A gente também está utilizando isso. A concepção do circuito, de toda a lógica, de como que ela está sendo montada, foi para atender a nossa necessidade, né? Então, quando vocês estão lá nas disciplinas de vocês, tentando entender por que vocês estão aprendendo programação, eletrônica, alguma coisa desse tipo, né, vocês podem ter certeza que no futuro, um dia, vocês vão aplicar alguma coisa desse tipo. Porque desenvolver ou programar, vocês fazem para resolver um problema que só vocês têm. Né? Às vezes, vocês conseguem generalizar essa solução. Né? E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, foi feito um desenvolvimento do circuito, de acordo com a nossa necessidade, uma seleção de componentes, né, também de acordo com a nossa necessidade. Aqui está sendo utilizado 2 módulos, ESP, medidores de corrente, aqui tem um medidor de radiação ionizante. Então, foi montado o diagrama geral dessa estação, do que a gente pretende, né? Então, a gente está medindo, tem todos os pontos de conexão aqui, a comunicação com os nossos módulos, a gente está medindo as variáveis básicas meteorológicas, de pressão, temperatura, umidade, direção e velocidade do vento, precipitação e radiação solar. Adicionalmente, então, tem um sensor de radiação ionizante, né, que o Fabrício depois ele vai ressaltar isso, mas é a primeira estação que combina esse tipo de sensoriamento, né, radiação ionizante junto com variáveis meteorológicas. Aqui já o desenvolvimento do protótipo, né, então o nosso protótipo já está montado dentro da caixa e pronto para os testes iniciais. Testes em bancada. Como nós falamos mais cedo, né, então, a gente utiliza componentes comerciais. Então, por exemplo, esses equipamentos, essa parte física, não foi a gente que desenvolveu, a gente comprou. Né, a gente comprou de uma empresa lá do Paraná. Nós estamos agora aqui, onde está o Tecnoparque, é um distrito industrial. Eu gostaria muito de ver, no futuro, o nosso distrito industrial desenvolvendo algum equipamento similar a esse, para que a gente não precisasse comprar de outras empresas, né, poderia ser feito localmente. São equipamentos simples, a física, né, o comportamento físico dele é muito simples. Então, seria muito legal se alguma empresa local se interessasse no futuro em desenvolver um equipamento desse tipo. A montagem do equipamento, né, já com caixas, com sistema de alimentação de energia. Aqui a gente já está fazendo teste também, testes em bancada, né, em laboratório, então com equipamentos medidores de corrente. Né, então, da mesma forma como vocês fizeram testes agora mesmo aqui fora, na bancada dos satélites, a gente teve que fazer também com nossa estação. Também tem comunicação, envio de dados, a gente faz toda a manutenção remota dessa estação.
Também, como ela recém foi instalada, então a gente ainda está em fase de teste e validação dos dados. Então, a gente utiliza tanto sensores localmente aqui para poder verificar, quanto dados da nossa estação em relação à estação oficial do INMET, né? Quando a gente compara os nossos dados com a estação do INMET, a gente vê que a adesão está excelente, né? Então, aqui tem um exemplo de pressão atmosférica, numa série de 10 dias aproximadamente, né, desde o dia da instalação dela. A gente vê que a adesão está praticamente perfeita das nossas estações. Radiação solar tem uma variação, pode estar associada com nebulosidade ou até com característica do sensor. A gente ainda está fazendo esse levantamento. Aqui é temperatura, né, então também está com uma adesão muito boa. E velocidade do vento também está com uma adesão muito boa. A grande diferença é que nós estamos fazendo registros a cada 10 minutos, enquanto as estações oficiais fazem a cada hora. Então, é aquela proposta inicial de conseguir mostrar fenômenos que as estações oficiais não conseguem. Então, são dados que vêm para complementar, eles vêm para poder ajudar. Alguns resultados, então, que a gente já está colhendo, né, da nossa primeira estação. Então, a gente já montou um display que está montado aqui no corredor do Tecnoparque, vocês podem ver. Ela atualiza em tempo real as informações que está sendo amostrada pela estação. Também a instalação física dela, né? Então, como o Fabrício ressaltou, foi feito por toda a nossa equipe e amigos, né? Então tem diversos colaboradores, desde a instalação, a confecção, né, da estrutura física, quanto montagem do cercado, foi feita toda por colaboradores, gente voluntária, né? Então a gente conseguiu, com muito esforço de amigos, a gente conseguiu montar essa estação aqui. Como que esses dados estão sendo apresentados, né, atualmente? Então, a gente tem esse display. Essa interface, a partir de hoje, ela já está disponível para o público também no site do Bate-Papo Astronômico, né? Então, todo mundo pode visualizar, vai poder ver temperatura e temperatura do ponto de orvalho, direção do vento, velocidade do vento, umidade relativa, pressão atmosférica, precipitação acumulada em 24 horas, radiação solar e a radiação ionizante. Esses gráficos eles mostram as últimas 24 horas e é atualizado a cada 10 minutos sempre, né? Então, sempre que vocês deixarem aberto no monitor, vocês vão poder ver esses dados em tempo real. Uma coisa que chama atenção, né, que eu estava falando, é a primeira estação que conta com um sensor de radiação ionizante. Isso daqui são pesquisas de ponta, são pesquisas recentes que estão sendo feitas. Monitoramento ambiental de radiação ionizante, radiação de fundo, radiação cósmica. Também pode estar associada, por exemplo, em estações na Europa, pode estar associada por causa com variações devido a usinas nucleares. Felizmente não é nosso caso aqui. Mas são fenômenos, por exemplo, aqui, existe um aumento dessa radiação ionizante junto com a precipitação, com grandes volumes de precipitação. E existem pesquisas que ainda estão tentando identificar o que exatamente está causando isso. Se isso é algum elemento radiativo que está no solo, se isso está vindo junto com uma massa de ar, né? E as pesquisas estão recém levantando hipóteses, ainda não existem conclusões. E uma das grandes dificuldades é justamente a falta desses dados combinados, né? Às vezes existe uma estação com sensor de radiação ionizante, mas não tem uma estação meteorológica, né? Então, agora a gente está tendo esses dados combinados. Isso pode ajudar a desvendar o que está acontecendo, né, numa situação dessas, por algum pesquisador lá no futuro. Também, num próximo passo, esse daqui é o que a gente está desenvolvendo agora, ainda não está no ar. Esses dados também vão ficar disponíveis em forma numérica, com uma tabela numérica. Então, todos os interessados em desenvolver alguma pesquisa ou simplesmente verificar um histórico dessas variáveis, vai ter acesso ao nosso repositório. A nossa intenção é que esses dados fiquem abertos para que todo mundo possa utilizar, né? Não vai ter nenhum tipo de restrição. A gente considera que o dado ambiental ele tem que ser público e vocês, como pesquisadores, têm que ter o direito de utilizar uma informação que é a natureza que está nos dando.
né? Então, pode ser que a partir daqui surja uma hipótese que vai solucionar algum problema relacionado com a natureza. Então, a gente vai manter esses dados abertos para todos. Muito em breve o repositório vai estar público também, vai estar disponível, linkado no site do Bate-Papo Astronômico. Então, resumidamente é isso. Depois, quem não viu ainda está convidado a visitar a estação, a estrutura física da estação meteorológica lá fora, né? Como vocês bem sabem, por mais simples que possa parecer, existe um trabalho grande por trás de tudo isso, para poder validar, para poder fazer comunicação. Vocês que estão desenvolvendo satélites, a comunicação, o sistema ele é muito similar, então tem toda a coleta de dados, tem toda a eletrônica, toda a programação, tem uma componente num servidor, tem a apresentação, né, para o usuário final também. Então, quem quiser trocar uma ideia, quem tiver sugestão, a gente está aberto para conversar e para trocar informações, trocar algumas figurinhas aí, é sempre muito legal. E agora eu devolvo ao Fabrício. Bom, obrigado, Diogo. E, como o Diogo falou, então, nós combinamos nessa estação também a parte de radiação ionizante, né, que é um contador Geiger, vocês já devem ter ouvido falar do sensor. É um equipamento, aqui esse sensor especificamente, no Brasil não existe mercado desse tipo de equipamento, então nós importamos ele da Lituânia, especificamente para esse projeto. É a única parte que foi um pouco mais complexa, mas é algo que a gente já domina também há pelo menos, acho que 5 anos. A gente já tem sensores Geiger online 24 horas por dia, temos 2 aqui em Santa Maria, só que não combinados com a estação meteorológica, né? Então, mas já é algo que já estava consolidado, e até por esse motivo também que, se vocês observarem, ele é totalmente separado em termos de circuito. São 2 núcleos de processamento, um do sensor Geiger e um dos demais sensores. Eu acho que é isso em relação à estação meteorológica. Então, como o Diogo falou, os dados já estão disponíveis em tempo real, batepapoastronômico.com, e tem lá no site também alguns detalhes sobre o projeto também. E logo dentro de algum tempo aí os valores numéricos do histórico, para que possa ser usado em alguma pesquisa mais avançada. Quando vocês forem construir uma estação meteorológica, já saibam que vocês vão ter que fazer algumas coisas bem absurdas, como, por exemplo, fazer chover, e vão ter que fazer a temperatura oscilar, temperatura ambiente. Tem uma série... Oi? Tem que assoprar no anemômetro, tem uma série de funções. Mas é mais fácil do que parece.